Olá, pessoal, tudo bem? Como foram as aulas? Eu espero que os senhores tenham aproveitado aqui as nossas aulas do Saber Direito. Eu sou a professora Alice Rocha e estou aqui com vocês agora nesse momento único do Saber Direito, que é o Saber Direito Responde. Porque, veja, muitas vezes mais importante do que a teoria, muitas vezes mais importante do que o conhecimento histórico, é compreendermos a dúvida dos nossos alunos. Porque, justamente, a dúvida de um colega aqui pode ser a sua dúvida ou mais, pode ser até um questionamento que você nem tinha se colocado. Portanto, eu começo aqui o Saber Direito Responde agradecendo a presença dos nossos estudantes aqui no nosso estúdio e agradecendo também a presença dos estudantes que vão participar aqui de forma interativa, justamente mostrando aos senhores que o Saber Direito tem a pretensão de alcançar todo esse universo, seja presencial, seja interativo. Agradeço aqui a presença no estúdio da Carolina e do Pedro e também a presença dos nossos internautas. Professora, a ideia de que existem um conjunto de regras que se impõem aos estados vai na contramão da noção comum em direito internacional de que a vinculação de um estado pressupõe a expressão de consentimento, tanto em tratados como até mesmo em alguns costumes. Essa inovação do ius cogens, o ius cogens, ele está positivado em direito internacional na Convenção de Viena sobre Direitos Tratados de 69. Mas eu queria saber se existe alguma jurisprudência de cortes internacionais sobre esse assunto, jurisprudência que corrobore com a existência de direitos humanos como ius cogens, ou se tudo isso não passa de uma ficção dos juristas de direito internacional. Excelente a pergunta. Lembrando, pessoal, que aqui no nosso estúdio nós fizemos questão de trazer um estudante, que é o Pedro, do curso de Relações Internacionais, e a Carolina, que representa aqui o curso de Direito, justamente para demonstrar para os senhores essa interdisciplinariedade da matéria dos direitos humanos. Pedro fez uma pergunta que passa pela doutrina do direito internacional público e que está diretamente relacionada aos direitos humanos. Você tem razão quando você diz que a base do direito dos tratados é o consentimento dos estados. Afinal, como um estado soberano, eu só vou fazer coisas com as quais eu tenha dado o meu consentimento. Essa é a base, inclusive, como uma das características de um tratado. Mas veja, dentro do contexto internacional, o próprio artigo 53 da Convenção de Viena, ele prevê a existência de um conjunto de normas que, pelo seu conteúdo, pela sua materialidade, elas teriam que ter o quê? Uma superioridade frente às demais normas. Importante lembrar que o ius cogens não entra dentro de uma perspectiva de hierarquia de fontes do direito internacional público. É uma norma especial. Ius cogens pode estar presente num tratado, ius cogens pode estar presente num princípio, ius cogens pode estar presente em um costume. Aí você me perguntou, professora, mas existe uma jurisprudência que traga essa confirmação dos direitos humanos enquanto ius cogens? A resposta é sim. Hoje nós já temos diversos posicionamentos dentro da Corte Internacional de Justiça que apontam justamente para essa construção de um reconhecimento da superioridade desses direitos humanos. No sentido de que essa regra ius cogens pode ser modificada? Pode, mas somente por uma outra regra da mesma natureza. Portanto, partindo do pressuposto que direitos humanos têm essa perspectiva de confirmação, de reforço, cada vez mais nós vamos construindo dentro da característica da historicidade, hoje nós já temos sim uma construção não somente jurisprudencial, como também no entendimento do processo de negociação de tratados no âmbito internacional. Vamos agora então, pessoal, dar a oportunidade para que um estudante que está aqui participando interativamente possa fazer o seu questionamento. Olá, eu sou o Bruno Andrade, estudante de Direito do 7º período da Universidade Católica de Brasília, que fica localizado no Distrito Federal. Professor, eu tenho uma pergunta para te fazer. Posso entrar com uma denúncia de omissão do Estado brasileiro no sistema de saúde perante a Corte Interamericana e perante a Comissão? Excelente questionamento. O Bruno, pessoal, ele aborda dois pontos importantes do sistema interamericano. O primeiro está relacionado justamente com a possibilidade de um indivíduo, uma pessoa física, poder entrar com uma denúncia de violação perante a Corte Interamericana. Isso é possível? Aprendemos aqui na nossa aula que não. Somente estados e a própria Comissão Interamericana podem entrar com demandas perante a Corte Interamericana. Aí a dúvida fica, e na comissão?
perante essa Comissão Interamericana, eu posso entrar com uma denúncia de violação, seja ela por ação ou omissão? A resposta básica seria sim. Afinal, esse é um grande diferencial do sistema interamericano. Mas cuidado, o que nós aprendemos aqui? A Convenção Americana trabalha com direitos de primeira geração, direitos estabelecidos dentro da noção de direitos civis e políticos. E o Bruno questiona sobre um direito de segunda geração, relacionado ao direito à saúde. Conforme nós tivemos na nossa aula aqui, os direitos de segunda geração dentro do sistema interamericano, eles aparecem no Protocolo de São Salvador. Está lá previsto o direito à saúde? A resposta é sim, mas veja que o próprio Protocolo de São Salvador, ele prevê que esses direitos deverão ser assegurados, mas o instrumento de denúncia por violação só poderá ser utilizado em relação a 2 direitos específicos. Quais são eles? Violação de direito à educação e violação de direito sindical. Portanto, Bruno, por mais que a violação ao direito à saúde seja algo recorrente no trato do processo de proteção dos direitos humanos, infelizmente o sistema interamericano não permite a apresentação de denúncias por violação, por omissão, na questão do direito à saúde. Nós consideramos que essa é uma falha do sistema, mas, infelizmente, ele é estabelecido dessa forma. Agradecemos a pergunta do Pedro, então, considerando que é uma pergunta que aborda 2 pontos importantíssimos dentro do sistema interamericano. Então, agora, conforme a nossa metodologia aqui apresentada para os senhores, vou dar a oportunidade da Carolina, nossa aluna que está aqui representando o curso de Direito, fazer o seu questionamento e, em seguida, se eu conseguir, né, vou responder essas perguntas. Por quê? Porque são todas perguntas muito interessantes. Carolina, a palavra está com você. Professora, a minha primeira dúvida é sobre quais sujeitos estão realmente sob a tutela dos direitos humanos. Historicamente, um dos principais debates sobre os direitos humanos vem na Revolução Francesa. E naquele momento, apenas os homens estavam inclusos na proteção dos direitos humanos. Inclusive, foi elaborada uma Carta do Direito às Mulheres e às Cidadãs, que não somente foi ignorada pelos poderosos do momento, como a sua escritora foi guilhotinada por ser considerada contra-revolucionária. Correto. A minha pergunta é, hoje, depois da Declaração Universal de Direito da ONU, podemos dizer que, efetivamente, todos os sujeitos estão abarcados pela proteção dos direitos humanos, ou é mais um instrumento teórico para disfarçar uma exclusão de minorias? De jeito nenhum. Excelente pergunta da Carolina. Veja que ela aborda primeiro, professora, quem? Quem é esse sujeito? A quem se destina esses direitos humanos? Com a previsão da Declaração Universal, nós aprendemos aqui que foi um marco histórico no processo de universalização dos direitos. A partir da Declaração Universal, todos têm direito a ter direitos, sendo que esses direitos humanos são inerentes à condição humana. Se é homem, se é mulher, se é criança, se é índio, se é quilombola, não importa. Esses direitos são inerentes ao indivíduo e todos devem ser assegurados. Agora, em nome dessa vulnerabilidade que nós sabemos que está presente tanto nos grupos vulneráveis quanto nas minorias, é que dentro do sistema internacional nós temos aquelas convenções que são convenções universais, aplicadas a todos de forma indiferente. E dessas convenções universais, que são Declaração Universal, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e Pacto Internacional de Direitos Econômicos e Sociais, destes atos que são universais, surgem outras convenções e outros tratados direcionados para cada grupo vulnerável. Então, hoje, eu tenho uma convenção para deficiente, eu tenho uma convenção para mulher, eu tenho uma convenção para criança, eu tenho uma convenção para o idoso, mas perceba, um ponto importante é saber que não é porque a mulher tem uma convenção específica que ela vai ter mais direitos do que o outro. Não é porque a criança tem uma convenção específica que ela vai ter mais direitos do que o que não é criança. Não, a convenção é estabelecida a partir desses preceitos universais e o que é feito é dado uma especificidade a essa condição de vulnerabilidade.
Porque qual que é o objetivo dessas convenções específicas? Justamente melhorar a situação dessa minoria, melhorar essa situação desse grupo vulnerável para que ele possa progredir e estar em um status de gozo e fruição nas mesmas condições que os demais. Como se fosse, mais ou menos entre muitas aspas, uma espécie de ação afirmativa desse processo de busca pela igualdade que todos nós possuímos quando? Ao nascer. Nascemos iguais. Somos todos iguais. O que nos torna diferente é justamente o quê? O prosseguir da vida que nos coloca em situações diferenciadas. Daí a importância do papel do Estado, garantindo que esses grupos tenham esse trato especial. Quando você começou o seu questionamento, eu achei que você ia me perguntar se somente indivíduos, pessoas físicas, eu, você, o Pedro, somos esse titular desse direito. Se esse direito não seria assegurado aos animais. É interessante considerarmos que existem doutrinadores que defendem justamente o quê? A natureza enquanto sujeito de direito. Essa é uma vertente que está sendo desenvolvida e que justamente colocará no rol de titulares, no rol de protegidos, não só os animais, como as plantas e como tudo que envolve a noção de natureza, a noção de Pachamama, a noção do quê? Do direito natural envolvido, porque, afinal, nós não vivemos longe desse universo da natureza e, portanto, isso deve ser incorporado a partir de qual portinha? Da portinha dos direitos de terceira geração que trazem o direito que é meu, que é seu, que é do Pedro, que é de todos nós, ao meio ambiente equilibrado. E esse meio ambiente equilibrado perpassa por um direito dos animais assegurado e uma natureza respeitada dentro da noção do quê? Da dependência que nós possuímos desse meio em que vivemos. Pessoal, agradecemos então essa primeira parte aqui do Saber Direito Responde. Vamos agora fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com mais questionamentos, porque vocês podem ver que essa discussão traz outras nuances, inclusive que podem fomentar futuros projetos de pesquisa, que podem fomentar o quê? Futuros projetos de iniciação científica, justamente trazendo esses alunos para dentro da discussão, da construção e promoção dos direitos humanos. Não saia daí! Olá pessoal, tudo bem? Estão gostando aí das perguntas dos nossos alunos aqui no Saber Direito Responde? Muito bem, por quê? Porque vamos continuar aqui com uma bateria de questões, justamente fechando as arestas aí para alguns pontos das nossas aulas. Perceba que o Saber Direito Responde é uma complementariedade do Saber Direito que traz justamente para a comunidade essa interação, essa participação, e isso é muito bacana. Vamos agora dar a oportunidade que mais uma aluna, Thaísa, faça a sua pergunta aqui pela via da interatividade. Vamos então ouvir a pergunta da Thaísa. Meu nome é Thaísa Akemi Pereira, sou estudante do curso do Direito do segundo termo da Universidade do Oeste Paulista de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Gostaria de fazer uma pergunta para a senhora, professora. Existe um conceito fechado sobre dignidade humana que se busca os direitos humanos? Muito interessante. Thaís, então, traz um questionamento sobre o conceito de dignidade da pessoa humana. E, pessoal, se pararmos para pensar, dignidade da pessoa humana é aquele centro de irradiação dos direitos humanos. Vocês sabiam que dignidade da pessoa humana é o propósito maior dos direitos humanos? E sabem em qual momento essa dignidade será alcançada? No momento em que todos formos iguais. No momento em que tivermos as mesmas condições de gozo e fruição desses direitos, teremos chegado ao ponto da dignidade da pessoa humana. E aí Thaísa pergunta, mas professora, existe um conceito fechado? O que é dignidade? Se eu perguntar aqui para os nossos estudantes, cada um deles terá o quê? Terá um posicionamento diferente sobre dignidade. Por quê? Porque aprendemos aqui que dignidade está diretamente ligado ao conceito de felicidade. O que te faz feliz, Pedro? O que te faz feliz, Carolina? Se eu te der um carro novo, isso te faz feliz?
talvez isso te faça bastante feliz. Mas para a pessoa que já tem um carro, talvez o que a faz feliz seria o quê? Ter uma moradia melhor. Então perceba que o ser humano é aquele ser que está necessariamente em busca de algo. Estamos sempre com novas necessidades. Por conta disso, é que esse conceito de dignidade humana não é um conceito fechado. Temos dentro da doutrina, por exemplo, o professor André de Carvalho Ramos, que fala o quê? Que fala justamente que esse conceito de dignidade está relacionado com a noção do Estado prover uma proteção em relação às arbitrariedades do Estado, mas, ao mesmo tempo, promover o bem-estar que te leve a essa sensação de plenitude, a essa sensação de dignidade. Estudamos aqui também nas nossas aulas que esse conceito de dignidade da pessoa humana foi trabalhado na jurisprudência do STF. STF já apresentou esse conceito de dignidade humana como fundamentação, como preceito de ponderação de interesses. Temos vários posicionamentos, lembrando que dignidade da pessoa humana, ele aparece no nosso ordenamento como um princípio e, em sendo uma base principiológica, não necessariamente ele precisa ter um conceito fechado, mas ele vai ser utilizado justamente para a interpretação de outros dispositivos que estão dentro da caracterização de direitos substantivos. Então, a dignidade da pessoa humana é algo que nós temos na Constituição como princípio, é algo que permeia todos os direitos humanos, mas ainda não é um conceito fechado, ainda não se tem um entendimento em relação ao que seria essa tal dignidade da pessoa humana, mas é aquele tipo de conceito que, na prática, a gente consegue identificar. É muito parecido, pessoal, com o conceito de boa-fé. Se eu perguntar para você aí, o que é boa-fé? Boa-fé é se comportar da forma que se espera e o que se espera. E mais, hoje nós já trabalhamos com o conceito, por exemplo, de boa-fé objetiva, boa-fé subjetiva, mas, na prática, se tivermos aquele questionamento, nós saberemos se a pessoa agiu ou não de boa-fé, se o Estado agiu ou não de boa-fé. Por quê? Porque no contexto internacional, o princípio da boa-fé, aprendemos aqui, é base de funcionamento da ONU, é base de funcionamento da OEA, sempre na ideia de que os Estados devem trabalhar para a construção de um direito e, ao mesmo tempo, a boa-fé assegurando esse preceito da confiança mútua. Bacana? Entendido? Eu acho que ficou esclarecido aí, Thaís, a sua questão. Eu agradeço a participação e agora vamos voltar aqui para os nossos estudantes no estúdio. Vamos fazer uma nova rodada de perguntas, começando então pelo Pedro, que está aqui representando o curso de Relações Internacionais. Professora, algumas normas que tratam de direitos humanos estão contidas em declarações da ONU, que, via de regra, têm força de soft law, ou seja, não são vinculantes, não vinculam estados e não geram obrigações. Nesse sentido, qual é a importância e a relevância dessas normas na proteção dos direitos, da proteção internacional dos direitos humanos? Muito bom questionamento, Pedro. E eu vou aproveitar esse seu questionamento justamente para trabalhar essa noção da evolução normativa. Veja, você abordou o conceito de soft norm. O que é uma soft norm? É aquela norma que é flexível. Aquela norma que mais parece um código de conduta do que algo obrigatório. É aquele, vamos trabalhar na construção desse direito. E isso nós observamos com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. A declaração, ela não foi estabelecida como um tratado. Ela foi estabelecida como uma resolução da Assembleia Geral. Mas por quê? Porque no momento histórico, se ela fosse apresentada como um tratado, qual a chance dos estados aderirem? Então, quando ela aparece como uma soft norm, o Estado fala assim, tá bom, eu vou concordar com essa regra, mas se eu não cumprir, a sanção não é aí tão importante. E o que a gente aprendeu? Que com o passar dos anos, o que era soft, porque atenção, ela não era um tratado, mas a ONU fez questão de apresentá-lo como um preceito importante para a interpretação do direito internacional. Então já deu ali um valor normativo. Com o passar dos anos, 18 anos depois, vieram os dois pactos. O que os dois pactos fizeram? Opa, está faltando cogência? Está aqui a cogência. Só que o que a gente percebe? A declaração tem os direitos de primeira e segunda geração juntinhos. Os dois pactos separam. O primeiro pacto de direitos civis e políticos, aplicação imediata. O segundo pacto de direitos econômicos, sociais e culturais, aplicação progressiva. E com isso essas normas vão ganhando força.
E onde que elas estão hoje? Foi justamente o objeto da sua primeira pergunta. Hoje, o que era soft lá atrás, hoje pela sua materialidade, pelo seu conteúdo, é considerado iuscogem. Superioridade máxima. Quem é que decide isso? Vontade política dos estados. Os estados é que determinam o quê? O crescimento dessa força, o crescimento dessa cogência. Sabe aonde que a gente está assistindo essa mesma evolução no sentido de aumento da cogência? Nas normas relacionadas ao direito ambiental internacional. Direito ambiental, da mesma forma, surgiu ali na década de 70, com a Declaração de Estocolmo, ele surgiu como o quê? Como um conjunto de princípios. E o negócio foi crescendo, Convenção das Nações Unidas, protocolo, a objetivação a partir do carbono, a partir da possibilidade de compra e venda, e com isso a norma vai ganhando essa cogência. Então, veja, muitos consideram que soft norms não serve para nada. Ah, se é um direito que não tem sanção, Kelsen dizia que não existe um direito sem sanção. Mas cuidado, por quê? Muitas vezes, se os estados têm uma dificuldade na negociação de uma temática específica, pessoal, é melhor eu ter uma soft norm mais ou menos mostrando o caminho, mais ou menos indicando para os estados o que se espera, do que não ter nada. Bacana? Entendido? Excelente. Vamos agora, então, dar a oportunidade para que um internauta participe aqui com mais um apontamento ou um questionamento. Vamos dar uma olhadinha? Como é o tratamento especial conferido aos tratados em direitos humanos em relação à incorporação deles no ordenamento brasileiro? Excelente pergunta. Esse é um dos pontos mais cobrados, um dos pontos mais repertoriados. Afinal, temos o direito dos tratados que prevê o processo de ratificação dentro do ordenamento brasileiro para que uma norma passe a ter vigência aqui. Calma lá, por quê? Nós sabemos que no processo de ratificação de um tratado começa pela negociação, passa pela adoção, assinatura, ratificação e internalização, no caso do Brasil, que adota uma teoria dualista. E a pergunta feita é justamente, teria um tratamento diferenciado para os tratados que versam sobre direitos humanos? Sim, por força da emenda 45 de 2004, nós tivemos o quê? A incorporação do parágrafo 3º dentro do artigo 5º, que prevê que se um tratado versar sobre direitos humanos, ele vai ter a possibilidade de passar por um quórum específico, que é o quórum para aprovação de emendas constitucionais, e caso seja aprovado, ele entraria como emenda? Não, com status de emenda constitucional. Isso foi assegurado por quê? Justamente para demonstrar o posicionamento do Brasil em querer dar um trato diferenciado com essa matéria. Inclusive, só fazendo aqui um apontamento, doutrinadores consideram que o parágrafo 2º do artigo 5º já trazia a incorporação desses tratados dentro da sua materialidade. Então, o que o parágrafo 3º fez foi simplesmente trazer a formalidade para dentro desse processo de incorporação. E uma questão interessante: quantos tratados nós temos hoje que tem esse status de emenda constitucional? Veja que é uma emenda 45 de 2004. E aí, o pessoal aqui sabe? Sabe, Pedro e Carolina, quantos tratados nós temos que tem esse status de emenda constitucional? Pedro? Um? E se eu te falar que são 2? Tivemos a internalização do Tratado de Marrakech no final de 2018. Então, é algo bastante recente, por isso que você ainda não estava aí, mas muito importante essa informação. Só temos a Convenção de Nova York relacionado às pessoas deficientes e o Tratado de Marrakech, que confere o quê? Uma facilitação do acesso a obras por pessoas que têm deficiência visual. São os únicos, pessoal. São os únicos que possuem status de emenda constitucional. E os outros, professores? Os demais possuem status de norma supralegal, por entendimento da jurisprudência do STF. Eu vou agora dar a oportunidade para que a Carolina coloque aqui a nossa última pergunta, porque é isso, pessoal. Infelizmente, aqui passa muito rápido, né? E a gente vai ter, então, a oportunidade de ouvir a última pergunta da Carolina. Vamos lá, então? Professora, minha segunda pergunta, puxando um gancho do que você falou sobre a necessidade de internalização de uma norma e sobre a arbitrariedade do Estado para fazer isso, como garantir que um direito humano, que teoricamente deveria ser garantido a todos, não seja
impedido de ser concretizado por uma arbitrariedade de um Estado ou de um governo que não concorda com aquele direito momentaneamente. Abordamos aqui um dos mecanismos para isso. Qual que é o nome? Denúncia. E mais, esse direito tem que ser meu para que eu vá lá e denuncie o Brasil? Não. Qualquer indivíduo pode ir até o sistema interamericano, apresentar denúncias relacionadas à não observância desses direitos pelo Estado e, com isso, conseguir o quê? Conseguir pressionar o Estado em busca da afirmação desses direitos. Eu agradeço, então, a participação dos estudantes, agradeço à TV Justiça pela oportunidade de estar aqui compartilhando com os senhores um pouquinho do conhecimento sobre essa matéria. Lembrando, pessoal, da importância dos direitos humanos dentro da noção de tolerância. Devemos entender o outro como diferente e não querer modificar esse outro acreditando que eu sou superior a ele. Afinal, dentro da teoria de comparato, nascemos todos iguais e, portanto, devemos buscar a continuidade desse preceito de igualdade ao longo da nossa trajetória. Agradeço a oportunidade e até a próxima. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.